Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu retorno aqui para dar continuidade à série de comentários de livros e filmes diversos que eu vinha fazendo, né? Hoje eu quero falar de um livro muito peculiar, muito especial, que retrata um povo, nossos povos originários, né? E que merece uma grande atenção, até redobrada talvez, do pesquisador, do historiador, do antropólogo, né? Do sociólogo e assim por diante. Bom, antes de começar, eu quero dar a informação que esse canal aqui, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus amigos Douglas e Simone, né? Que eles vão minerando nos sebos os livros raros, e eles disponibilizam para venda para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para a página deles no Instagram. E se vocês encontrarem a página deles no Instagram e falarem que encontraram através do meu canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto. Então vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens e as exposições, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, Nossos Índios, Nossos Mortos, do grande Edilson Martins, jornalista Edilson Martins, que era acreano, né, do Acre, né, mas fez sua carreira no Rio de Janeiro. Ele escreveu esse livro na década de 70 e ele viveu a época da ditadura militar, e ele contribuiu muito para o jornal O Pasquim, aquele jornal do Pasquim que era da época que fazia sátiras, tinha charges, né, tudo mais, da época do regime militar, né? Nesse livro aqui ele vai fazer um estudo sobre os indígenas. Eu prefiro usar o termo indígena do que o termo índio. Mas como ele escreve nos anos 70 esse livro, lança em 78, se eu não estou enganado, então eu vou usar o termo, indígena, né? Índio para esse livro, mas eu vou usar nesse vídeo o termo indígena, né? Bom, ele começa falando um breve histórico, né? Daqueles indígenas que encontraram os primeiros portugueses que chegaram aqui, foi em Porto Seguro, 22 de abril de 1500, eram os Pataxós, né? Os Pataxós foram os primeiros a encontrar os indígenas, os portugueses, né? E nesse território do Porto Seguro, boa parte desses Pataxós, os remanescentes, né, os sobreviventes deles, conseguiram ganhar uma grande área de reserva. Então foi uma grande vitória dos Pataxós contra o colonizador, né? Pelo menos nos dias de hoje, que eles conseguiram recuperar boa parte de suas terras. Isso é muito simbólico, né? Ele vai falar da construção da Transamazônica e do terrível massacre que teve de indígenas, inclusive ações que são parecidas com ações genocidas, né? Ele fala da construção da BR-080, né? E ele vai falar, claro, do Parque Nacional do Xingu, né? Que foi construído mais ou menos na época do Jânio Quadros, né? O Jânio construiu, podem ter várias críticas em relação ao governo do Jânio, mas foi na época dele que o Parque do Xingu foi elaborado, né, pelos irmãos Vilas Boas, o Orlando, o Cláudio e o Leonardo Vilas Boas, né? Mas na verdade o Orlando foi o que mais teve protagonismo, né? E ele vai falando então dessa construção e tudo mais, né? Bom, foi em 1961, né? E antes da criação do Parque do Xingu, você já tinha, por exemplo, a tentativa do Marechal Rondon, né? Que foi levar linhas de telégrafo para o norte do Brasil, né? E colonizou toda aquela área amazônica, né? A Rondônia, por exemplo, leva homenagem ao Marechal Rondon, que também teve tinha uma relação com o próprio presidente Roosevelt, né? Não o Delano Roosevelt, o Theodore Roosevelt, que veio para o Brasil, veio para a Amazônia. Ele era fissurado em caça e uma série de coisas. E tem até um filme que fizeram recentemente, uma série, que tem o encontro do Marechal Rondon com o presidente Roosevelt, né? Bom, e aí ele vai falando dos Waimiris Atuares. Waimiris Atuares, que eram aqueles indígenas da região, e também dos Calapalos. E dos Calapalos eu me lembro muito bem daquela história do Fawcett, né? O Percy Harrison Fawcett, que foi um explorador britânico que desapareceu
no Mato Grosso, né? E dizem que os irmãos Vilas-Boas encontraram o esqueleto do Fawcett, mas não se sabe se era realmente o esqueleto dele. Os calapalos são muito atuantes até nos dias de hoje, né? É claro que a colonização trouxe diversos danos para esses povos originários, como doenças. Eles não tinham cárie, por exemplo, não tinha a gripe, não tinha uma série de coisas, o que levou à morte de muitos deles, né? Mas também vale lembrar que tinha a tentativa, por exemplo, da Espanha, das leis de Burgos, né? As leis de Burgos que davam proteção total aos indígenas, né? E aí tem todos os relatos dos jesuítas do início da colonização, que os jesuítas, você tem os arquivos ali da Praça da Sé, aqui em São Paulo, né? Que tem o registro dos jesuítas, que muitos deles falavam que nas aulas, nas missões, nas aulas que eles davam majoritariamente para os tupis guaranis, né? Para os tupiniquins, né? Tinha os tamoios, os tupinambás, e eu tenho um vídeo falando dos tupinambás, vou deixar na descrição desse vídeo essa videoaula que eu falei de tupinambás, caso vocês queiram ver, né? Eles falavam que os silvícolas, né? Os silvícolas eles eram muito livres, porque o tipo de sociedade de organização, que era a organização baseada no status, né? Mas você tinha uma chefia que perguntava para o coletivo antes de tomar uma decisão. Então era muito mais democrática e eles eram muito mais livres, até mesmo do que o cidadão europeu institucionalizado, né? Eu tenho um vídeo falando sobre o mármore e a murta, que é um texto do Viveiros de Castro, vou deixar na descrição desse vídeo. E eu tenho um vídeo também falando do Sociedade contra o Estado, do grande Pierre Clastres, né? Vou deixar na descrição desse vídeo também, caso vocês queiram ver, né? Ele era do Acre, do mesmo estado onde atuou o Chico Mendes, né? O grande defensor da floresta, né? E esse assunto dos indígenas está totalmente ligado ao próprio Chico Mendes também. Antes da criação da FUNAI, tinha o que eles chamavam o antigo SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje é extinto, porque nós temos a FUNAI, né? Mas era o serviço que tinha à época, então, né? O curioso é que nesse livro ele cita inclusive o Viana Moog, né? O Viana Moog ou Viana Mog, né? O Viana Moog, que foi aquele que fez um grande trabalho sobre o bandeirismo, né? E vale lembrar que os bandeirantes cruzaram para além da linha de Tordesilhas, e o Brasil tem esse tamanho que tem graças a esses pioneiros, né? Que infelizmente aprisionavam indígenas e traziam para São Paulo de Piratininga, para a vila de São Paulo de Piratininga, e vendiam em leilões esses indígenas. Mas boa parte desses bandeirantes também era mesclada, era mestiça. Eles eram mamelucos, filhos de brancos portugueses, porque tinha uma defasagem de mulheres brancas no início da colonização com indígenas brasileiras, né? Tinha a Índia Potira, famosa de Santo André ali, que viveu junto com na época do padre da Nóbrega, né? A Índia Potira, que viveu junto com o João Ramalho, né? O João Ramalho que viveu ali pro lado de Santo André, da borda do campo, né? Muito famosa essa história. Ele abandonou o modus vivendi europeu para viver na poligamia, e ele fala da poligamia que existe até hoje entre algumas nações indígenas, né? É muito parecido com a história do Caramuru na Bahia, né? O Caramuru na Bahia e o João Ramalho em São Paulo, né? Em Santo André, em São Paulo. Bom, ele também vai falar dos calapalos e caraíbas, né? E ele vai falar da construção e a inserção do indígena na cultura brasileira, na literatura brasileira, que é, por exemplo, com o José de Alencar. O José de Alencar, que escreveu O Guarani, né, e Iracema, que é um jogo de letras com a palavra América, Iracema, América, né, que faz forjar uma identidade indígena ao Brasil, e é muito forte depois um novo movimento cultural visando desconstruir essa visão do Brasil romântico com o modernismo, o pré-modernismo e o modernismo da Semana de Arte Moderna de 1922, quando Oswald de Andrade fala sobre o movimento antropofágico, né? Do bispo Sardinha, aquele bispo que naufragou na costa brasileira e foi devorado pelos indígenas, né? Lendo esse livro me fez lembrar daquela música do Antônio Nóbrega, né?
Chegança, né? Sou Pacaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá, que eu cantava na escola, no coral da escola, né? E realmente os povos originários, todos nós carregamos um pouco deles, se não no sangue, na cultura com certeza, né? Teve um surto de varíola em 1565, né? E em 1900 ele fala que havia 230 grupos tribais, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os espanhóis, antes dos portugueses, não, os espanhóis, em 12 de outubro de 1492, na ilha de Guarahani, né, que depois foi chamada de San Salvador, nas Bahamas, eles encontraram os indígenas taínos, da etnia taíno, né, e depois que eram inimigos dos caribes, né, os caribes, que inclusive tinha alguns caribes na Amazônia brasileira também, né. E por isso que tem chama Mar do Caribe, né? E quando eles chegaram aqui, tanto os espanhóis quanto os portugueses, havia cerca de 10 milhões de indígenas, né? E na época que ele escreve esse livro aqui, Nossos Índios, Nossos Mortos, apenas restaram 100 mil, né? De 10 milhões de indígenas sobraram apenas 100 mil, né? E aí ele fala da cerimônia do Quarupi. É muito interessante essa cerimônia, porque quando morre um grande capitão, eles fazem uma cerimônia aos mortos. E na crença deles, o sol e a lua são irmãos. E é muito parecido com a Jaci, né? Aquela da lenda dos indígenas que a gente cresceu ouvindo, né? Tupã e Jaci, que são os deuses indígenas brasileiros, né? E em cima disso, o próprio Monteiro Lobato organizou todo o folclore brasileiro, né? Incluindo as histórias daquele Hans Staden, que foi aquele alemão que naufragou e foi feito foi cativo, né? Foi feito prisioneiro dos tupinambás, né? Que é os antigos tamoios e tudo mais, né? Os guerreiros, eles são pintados com óleo e genipapo. Então eles pintam os guerreiros com aquelas tinta preta, né, de óleo, genipapo e tudo mais. E o engraçado é que para eles, para eles existir é uma graça infinita. E a morte não é temida, a morte faz parte da vida, né? E é a vontade de beleza, né? Esses grupos indígenas, eles valorizavam muito a beleza, a perfeição, muito parecido até com os filósofos gregos antigos do parnasianismo, né? Eles eram totalmente voltados e inclusive tinha ações eugênicas entre algumas tribos indígenas, né? Que se matava, por exemplo, as crianças com problemas, que nasciam e tudo mais, muito parecido com o que os espartanos faziam, né? Era uma realidade isso aí, né? Bom, aí ele vai falando dos troncos. Tem o tronco, que dá origem aos idiomas das diferentes etnias. Era falado aqui no sudeste de São Paulo a língua geral, mas você tinha depois o idioma Nhengato, que era falado na Amazônia. Quem fala muito disso é o Darcy Ribeiro no seu livro O Povo Brasileiro. E o Edilson Martins, né? O Edilson Martins, ele era muito amigo do Darcy Ribeiro, foi amigo do Darcy Ribeiro, né? Ele fala também na época, né? A época que ele escreve, daquele deputado, o Mário Juruna, né? O Mário Juruna, que se eu não me engano, eu acho que ele era chavante, né? Se eu não estou enganado. Mário Juruna, ele era chavante mesmo. E ele entrevista também o índio Raoni. Tem o índio Raoni. Depois outros nomes surgiram. O Davi Copenaua, o Ailton Krenak, né? Também que são grandes ativistas indígenas, né? E as lideranças femininas também, né? Que temos hoje. Muitas delas, a Índia Guajajara, né? E tudo mais, que fazem um excelente trabalho de proteção aos silvícolas, né? O Mário Juruna foi um grande acontecimento, ele foi pertencente ao PDT, né, o Mário Juruna, e foi um grande deputado que era amigo também pessoal do Darcy Ribeiro e tudo mais, de toda essa turma aí, né. Bom, é um livro que eu recomendo, caso vocês gostem desse tema, e para a gente entender o genocídio que esses grupos tiveram,
seja proposital ou não proposital, até mesmo tem aquele episódio de que entregavam camisetas com doenças, né, infectadas para eles vestirem e morrerem quando se construiu as estradas que levavam até o norte do Brasil. Uma delas é a BR-080, né, e a Transamazônica também. Então vale muito a pena a gente estar por dentro e saber realmente mais ou menos o que aconteceu. É um livro que faz essa denúncia, mas ele registra também, de certa forma, algumas coisas da cultura, da mitologia de algumas etnias indígenas, tá certo? Então é isso, peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema e vamos sempre promover a cultura e principalmente a cultura nacional, beleza? Valeu, gente. Grande abraço.